Hoje vamos descobrir o que tem de real e o que tem de provocação na expressão quem lacra não lucra. Olá, cidade Cosmopob, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Eu sou Paulo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um vídeo desse canal for ao ar. Dá uma olhada agora se o seu sininho está ativado, tá? Beleza, se não, ativa aí. E se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do Quatro Coisas, que lá também tem bastante conteúdo. Deixa pra mim lá uma nuvem de chuva que eu vou deixar pra você um guarda-chuva. Só pra saber que vocês estão indo lá mesmo, comentando nas fotos. Vamos falar hoje da expressão, né, essa expressão que já virou um clichê de qualquer comentário nos vídeos desse canal, que é o tal quem lacra não lucra. Vocês adoram escrever isso. É uma expressão que tem uma relação imediata com outra frase muito usada em inglês nos Estados Unidos, pra você ver que a gente não inventa nada, que é get woke, go broke. O que seria o woke? O woke seriam as pessoas que estão despertas, que elas estão socialmente conscientes, usado de forma bastante pejorativa. No caso do Brasil, o que é lacrar? Lacrar é uma expressão que vem de uma gíria da comunidade LGBT, que mais de monte de letra, que quer dizer te mostrei quem manda, te coloquei no seu lugar, mas também é usada pejorativamente como uma pessoa consciente socialmente, mas faz o ativismo, seu ativismo de maneira prepotente, de maneira pretensiosa. Então as expressões servem mais ou menos para a mesma finalidade, que é alertar que as tais políticas identitárias, né, as políticas de diversidade e de empoderamento estão passando do limite do aceitável e se tornando algo pretensioso, prepotente. Sem julgamento de valor nenhum, é isso aí que está acontecendo nesse momento. Realmente, com movimentos sociais como o Me Too, como Black Lives Matter, a gente está vendo um despertar, principalmente no campo do entretenimento, de uma conscientização social mais forte. E essa conscientização social nem sempre vem junto de um sucesso de bilheteria. Às vezes vem, às vezes não vem. Quem lacra, às vezes lucra e às vezes não. Não é uma regra e não é algo que acontece todas as vezes. É uma expressão superficial que não vai até o cerne do problema, que a maioria das vezes é falta de planejamento, é falta de visão, é falta de uma boa história para contar, principalmente no campo do cinema. Vamos dar aqui alguns exemplos de quem lacrou, quem não lacrou e quais foram os resultados. É impossível dizer que Pantera Negra, por exemplo, que todo mundo diz que lacrou, não lucrou, né? Foi um sucesso de bilheteria. A mesma coisa com Capitã Marvel, que lacrou e lucrou bastante. Então, só nesses dois exemplos, essa frase não funciona mais. Aí você pode dizer, não, mas, aí vem o mais. Mas a Marvel, mas tinha backup de outro filme, porque vinha aí Vingadores, não interessa. O que é importante para esses filmes? Qual é a diferença desses filmes? É que eles tinham uma história para contar. Eles tinham uma visão, eles tinham uma razão de ser e uma função, nem que seja no plano geral da Marvel. Eles faziam sentido para a audiência. Por isso que foram assistidos. Não é porque tinham identificação de gênero, não é porque tinha empoderamento, não é porque tinha uma pauta racial. É porque eram boas histórias, na minha opinião, boas histórias por si só e também faziam parte de uma história maior que precisava ser acompanhada. Isso aí é planejamento, isso aí é técnica. Agora vamos dar outro exemplo. Caça-Fantasmas foi um baita de um fracasso. Por quê? Porque usaram a franquia Caça-Fantasmas apenas com a intenção de tirar um lucro, de fazer um caça-níquel em cima de uma pauta política de empoderamento feminino. E geralmente eles fazem isso tudo errado. Eles não têm uma história boa para contar, eles não têm uma visão, eles não sabem o que vão dizer, mas sabem o que vão colocar. Aí que essa coisa de trocar os gêneros dos personagens vai mal. Porque a ideia não é ruim. A ideia de fazer um filme que tinham 4 homens nos anos 80 com 4 mulheres agora é boa. Dá oportunidade de contar uma história diferente, criativa, de outra forma. Mas o que aconteceu ali, não houve uma preocupação em se contar uma boa história e fazer um bom filme. Apenas mostrar 4 mulheres empoderadas no mundo onde os homens são imbecis.
Quer outro exemplo? Rambo. Rambo não se pode dizer que Rambo lacrou. Pelo contrário, Rambo, o Last Blood, é a anti-lacração em pessoa. Foi feito um filme exatamente como nos anos 80. Inclusive, muita gente reclamou disso. Que o filme trazia vários preconceitos que já foram superados e que o Stallone optou por manter no filme. O filme lacrou? Não. Lucrou? Também não. Então o que acontece? Um filme feito para o público que ele é destinado, para agradar ao máximo esse público não vai ver esse filme, é porque a história não é boa, não tinha razão de ser. Outro exemplo, Velozes e Furiosos, toda a franquia. Tem coisas mais não lacrativa do que Velozes e Furiosos, tem coisas mais macho. Não tem, e faz lucro pra caramba. Por quê? Porque tem uma história pra contar. Então é um filme que tem um planejamento, que tem uma história que agrada, que é bom. E é por isso que o público vai assistir. Então você imaginar que a única explicação das coisas é o gênero, ou a etnia, ou trocar os personagens, trocar a cor do meu personagem, trocar o sexo do meu personagem, nada disso tem alta relevância, nada disso pode ser dito como o único fator que leva um filme a fracasso. Porque não é uma constante. Terminator, vamos falar de novo de Exterminador do Futuro, Dark Fate? Qual é a história de Exterminador do Futuro? Quando James Cameron criou a franquia Exterminador do Futuro, o primeiro filme, ele já imaginava a sequência para essa história. Ele já imaginava uma continuação. Ele tinha uma história para contar. Ele tinha uma história maneiraça para contar. E foi o sucesso que foi por conta disso. Só que o James Cameron, para poder dirigir Exterminador do Futuro, ele vendeu os direitos por $1 para que ele pudesse dirigir o próprio filme. E ele ficou 35 anos sem os direitos desses personagens que voltaram agora, em 2019, quando mudou a lei de direitos autorais nos Estados Unidos e ocorre uma reversão de direitos autorais. Voltam os direitos autorais para o criador. Mas nesses 35 anos, passou na mão da Hemdale, passou na mão da Orion, passou na mão da TriStar, passou na mão da Warner, e não teve ninguém nesses 35 anos que defendesse o legado, que defendesse a franquia, que defendesse os personagens. Então eles foram usados de maneira totalmente descuidada e visando apenas novas trilogias e novos lucros. Quando a Carolco adquiriu os direitos do Exterminador do Futuro, eles planejaram a parte 3, uma parte 4 e uma série de TV. A série de TV foi feita, né? Sarah Connor Chronicles, que nem era tão ruim assim. Mas Rebelião das Máquinas foi muito criticado. Por quê? Porque tinha uma mulher como exterminador? Porque parecia a companheira do John Connor? Não, porque o filme não tinha uma história para contar. Ele requentava os outros filmes. Ele requentava principalmente o segundo, a mesma história. Uma história que foi se repetindo. E tal foi o fracasso que desistiram da parte 4. Depois foi para Halcyon Company, onde planejaram uma nova trilogia que começaria com Terminator Salvation, que acabou custando muito mais do que esperavam e acabou dando um baita prejuízo, fazendo mais uma vez os direitos do Exterminador do Futuro passarem de mão em mão e serem comprados pela Megan Ellison da Annapurna, que depois vai passar para frente pro irmão dela, o David Ellison da Skydance, que vai correr para fazer um novo Terminator, o Terminator Genesis, com mais uma vez um personagem feminino forte. E foi por isso que lacrou e não lucrou? Não, foi porque o filme foi feito às pressas, foi uma nova trilogia que fizeram na correria, porque os direitos iam voltar pro James Cameron daí a alguns anos, queriam fazer esse filme o mais rápido possível para gerar uma trilogia antes do James Cameron recuperar parte dos direitos autorais dele. E não adiantou botar Emilia Clarke como Sarah Connor, porque não era isso que atrapalhava. O filme não tinha razão de ser, era mais uma vez um caça-níquel que não foi pra frente, e foi a segunda vez que uma trilogia de Exterminador do Futuro não deu certo. A partir daí, os direitos voltam pro James Cameron e a Skydance mais uma vez faz uma tentativa de criar uma nova trilogia, agora com outra história. Então eles usaram a volta do James Cameron como ferramenta de marketing. O James Cameron não optou muito nesse filme, ele deu algumas ideias e tal. Aliás, a ideia do John Connor morrer no início foi do James Cameron, o que é muito estranho, porque em Alien 3, quando a Newt e o Hicks morrem antes do filme começar, o James Cameron ficou puto. E agora ele dá uma ideia que é a mesma coisa. E esse filme, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, tem mais uma vez levantado a bandeira do lacra não lucra. Vamos ver até que ponto isso é correto. O grande problema desses filmes, como eu falei, eles têm levantado essas bandeiras identitárias,
principalmente em franquias que antes eram direcionadas ao público masculino, colocando neles mulheres extremamente fortes, perfeitas e invencíveis, e homens cada vez mais fracos, perdidos e inúteis para a trama. E isso, é claro, que causa uma rejeição que imediatamente é rotulada de misoginia. Quando, em agosto de 2018, saiu a primeira foto de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, eu olhei e eu lembro de ter tweetado, isso não vai dar certo, porque tinham 3 mulheres na foto e não tinha Schwarzenegger na foto. A gente sabia que o Schwarzenegger estava no filme. E logo eu percebi que ia gerar uma rejeição, que as pessoas iam discutir esse filme negativamente, que essa foto não ia ajudar a valorizar o filme e que essas pessoas que estariam reclamando seriam taxadas de misóginas, sendo elas misóginas ou não, porque também tem. Nem a volta da Linda Hamilton, que seria mais uma grande cartada da Skydance, serviu para ajudar esse filme, que já estava causando polêmica. O Tim Miller fez entrevistas defendendo a produção e chamando os fãs de misóginos mais uma vez. Então isso não ajudou e foi criando aquele mal-estar e aquele constante desprezo pela saga Exterminador do Futuro, que sempre marcou em ter mulheres fortes. Isso nunca foi um problema, desde o 1. E agora virou um problema. Por quê? Porque os estúdios estão jogando essa pauta política dentro dos filmes, sem se preocupar com o filme em si, enfurecendo de várias maneiras os fãs clássicos dessas franquias, e ao mesmo tempo não atraindo um novo público. Então você racha a fanbase no meio, não atrai um público novo e perde metade desse público. Qual é o resultado? Não lucra. Quando estourou então a notícia do John Connor morrer no início, dele ser substituído por uma outra personagem com a mesma função, porém mulher, aí desandou de vez. Aí é claro que os fãs rejeitaram essa ideia. Como eu disse aqui no outro vídeo, eu não tenho nada contra empoderamento feminino, trocar o sexo de personagens, trocar a etnia de personagens, trocar o que for, desde que seja em valorização da história. Que a história progrida, que seja uma forma de gerar situações mais criativas para o roteiro, e não apenas fazer um jogo político, que pode gerar mídia, que pode gerar boa vontade do estúdio, que pode gerar comentários, hashtags no Twitter, mas não vai gerar bilheteria. E aí que entra a história do Go Woke, Go Broke, porque aí que fica parecendo na superfície que o único motivo para esses filmes falharem é porque eles tentaram ser woke. É porque eles tentaram lacrar. E não é verdade. Faltou uma estrutura. Você pode lacrar à vontade, pode ser woke à vontade, desde que você tenha uma estrutura, uma história bem contada por trás. O Exterminador do Futuro tá aí pra provar. Exterminador do Futuro 2 é um mega hit. E o filme é todo da Sarah Connor. O filme não é do Schwarzenegger. Ela é a personagem mais forte, ela que lidera a história, ela que toma as decisões. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta do filme. Ela é que manda no filme. E isso nunca irritou ninguém. Por quê? Porque a história é muito boa. Porque a história se justifica. Tudo que ela é justificado pela história dessa personagem. Ela não foi jogada na história. Ah, ela é forte. Por quê? Porque é forte. Então é muito mais profundo. Eu quero que vocês pensem um pouco. Pensem um pouco que as coisas não estão na superfície. Tentem achar os motivos mais profundos de algo acontecer, para não cair nessa bobagem de taxar como lacra não lucra, como se fosse uma regra, e não é. Não é uma regra. É algo que está acontecendo? É algo que está acontecendo, claramente. Vale lembrar aqui que o spin-off de Game of Thrones, estrelando a Naomi Watts, foi cancelado pela HBO por ser considerado woke demais. Claramente tem filmes que estão apostando nesse direcionamento e falhando grande parte por isso. Mas tem filmes também que não estão apostando e também estão falhando. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Qual a opinião de vocês? Escreva aqui embaixo. Vai falar no Lacra no Luca, porque, porra, fiquei aqui 10 minutos falando pra quê? Vamos trabalhar. Vamos mastigar isso que eu falei aqui pra ter novas ideias. Escreve aqui embaixo, o vídeo continua com a sua participação e eu estarei conversando com você assim que esse vídeo for ao ar. Não vai embora ainda, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você se atualizar e eu volto a qualquer momento com outro conteúdo aqui no Quatro Coisas. Muito obrigado por assistir. Tchau!